Existe uma verdade desconfortável, que quase ninguém tem coragem de encarar. Você não está vivendo tudo o que poderia. Não por falta de capacidade, mas porque, aos poucos, você foi se acostumando a ser menos do que é. Foi se adaptando, se ajustando, se encaixando. E, sem perceber, foi diminuindo a si mesmo para caber em uma vida menor. Isso não acontece de uma vez. Não é uma decisão clara. É algo silencioso, lento, quase imperceptível. Você começa evitando pequenos desconfortos, adiando decisões, deixando para depois o que sabe que deveria fazer agora, se escondendo em desculpas que parecem razoáveis, e quando vê, já não está mais tentando de verdade. Está apenas mantendo. E manter não é viver no seu potencial. É sobreviver dentro de uma versão reduzida de si. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que poderia mais, de que existe algo dentro de você que não está sendo usado. Uma inquietação leve, mas constante. Como se houvesse uma distância entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser. Essa distância não aparece só nos resultados. Ela aparece na forma como você se comporta, na forma como você decide, na forma como você se posiciona. Porque viver abaixo do seu potencial não é apenas fazer menos, é ser menos. Menos firme, menos presente, menos corajoso, menos verdadeiro. E o mais perigoso é que isso começa a parecer normal. Você começa a aceitar, a justificar, a dizer para si mesmo que está tudo bem assim, que não precisa tanto, que já está bom. Mas no fundo, existe uma parte sua que não concorda, uma parte que não se satisfaz, uma parte que sabe. Sabe que você está se escondendo, sabe que está evitando, sabe que está adiando uma versão mais forte de si mesmo. E essa parte nunca desaparece. Ela apenas fica mais silenciosa, até que o silêncio vira cansaço. Um cansaço estranho, porque não vem só do esforço, vem da sensação de estar se traindo aos poucos, de estar vivendo uma vida que não exige tudo de você. E isso pesa, mais do que deveria, porque o ser humano aguenta muito peso quando sente que está crescendo. Mas viver abaixo do próprio potencial cansa de um jeito diferente. Cansa porque você sabe, mesmo que não diga, existe uma diferença entre não conseguir e não tentar de verdade. E a maioria das pessoas não está falhando por incapacidade. Está falhando por adaptação. Se adaptou ao mínimo, se adaptou ao confortável, se adaptou ao que não exige confronto. E isso cria uma vida segura, mas pequena. Uma vida estável, mas limitada. Uma vida funcional, mas sem força. Você continua fazendo coisas, continua resolvendo, continua vivendo, mas algo está faltando. Não intensidade, não movimento, mas profundidade, presença interna. Porque viver no seu potencial não é fazer mais coisas, é fazer com mais verdade, com mais intenção, com mais coragem. E isso exige algo que pouca gente desenvolve: desconforto voluntário. A disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é fácil, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando ninguém está vendo, porque é aí que a diferença começa. Não nos grandes momentos, mas nos pequenos, na escolha de não se poupar, na escolha de não se esconder, na escolha de não negociar com a própria fraqueza. Talvez você esteja esperando motivação, clareza, confiança. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Nada disso vem antes da ação. Você não se torna mais forte para agir. Você age e se torna mais forte. O problema é que viver abaixo do potencial cria um ciclo. Você evita, se poupa, se protege. E, ao fazer isso, vai perdendo confiança, vai perdendo presença, vai perdendo força. E quanto mais você evita, menos acredita em si. E quanto menos acredita, mais evita. E assim a vida vai ficando menor. Não porque você é pequeno, mas porque está se mantendo pequeno. E talvez seja isso que você precisa encarar hoje. Não o que falta em você,
mas o que você está deixando de usar, porque potencial não é algo que você tem, é algo que você expressa, ou não. E toda vez que você escolhe o mais fácil quando poderia escolher o necessário, você se afasta dele. Toda vez que você se cala quando deveria se posicionar, você se afasta. Toda vez que você adia quando sabe que já deveria ter começado, você se afasta. E o problema não é fazer isso uma vez, é repetir, é transformar isso em padrão, porque com o tempo, você não só vive abaixo do seu potencial, você começa a acreditar que esse é o seu limite. E isso é o mais perigoso de tudo, porque quando você acredita nisso, para de tentar, para de expandir, para de crescer, e a vida se acomoda, se estabiliza, mas também para de evoluir. Só que existe uma coisa importante que você precisa lembrar. Você não perdeu o seu potencial, você só parou de acessá-lo. E isso muda tudo, porque significa que ainda está aí, esperando decisão, esperando ação, esperando coragem. Não uma grande mudança, mas uma escolha diferente. Hoje, agora. A escolha de não se poupar, de não se esconder, de não continuar igual sabendo que pode mais. Porque no final, a diferença entre quem vive pouco e quem vive no máximo não está na sorte, nem no talento, nem na oportunidade. Está na decisão diária de não se abandonar. E talvez exista algo ainda mais difícil de encarar. Você já percebeu, mas ainda não mudou. Não é que você não saiba. Você sabe. Sabe onde está se limitando. Sabe onde está evitando. Sabe o que vem adiando há tempo demais. Sabe onde está sendo menos do que poderia. Mas continua. E isso pesa mais do que não saber. Porque quando você não sabe, existe inocência. Mas quando você sabe e não age, existe conflito. É como viver dividido. Uma parte sua quer avançar, quer crescer, quer sair desse lugar. Mas a outra parte quer conforto, quer facilidade, quer evitar o esforço. E enquanto essas duas partes brigam, você fica no meio, sem sair do lugar. E o tempo passa, e isso é o que mais custa. Não é só o que você não fez, é o que você deixou de se tornar. Porque potencial não usado não desaparece, ele cobra. Cobra em forma de frustração, cobra em forma de comparação, cobra em forma de dúvida, cobra em forma de um pensamento que aparece de vez em quando. Eu poderia estar muito mais longe. E talvez a pergunta não seja mais, o que eu sou capaz de fazer? Talvez a pergunta seja, até quando eu vou continuar me segurando? Porque no fundo, você já sabe. Sabe que pode mais. Sabe que aguenta mais. Sabe que já passou da hora de mudar algumas coisas. E talvez o problema nunca tenha sido falta de potencial, mas excesso de tolerância com uma versão menor de si mesmo. E tudo muda no momento em que você para de aceitar isso. Se esse vídeo te fez perceber algo, deixe o seu like. E se você quer parar de viver abaixo do seu potencial e começar a se posicionar com mais força, clareza e verdade, se inscreve no canal. E antes de sair, assiste o próximo vídeo, porque talvez o que está faltando na sua vida não seja mais tempo, mas uma decisão. Nos vemos lá.